despesas, arrecadação e juros. São três fontes de ataque. Então, as três compõem a questão fiscal. Não é só a despesa que compõe a questão fiscal. A arrecadação e os juros. Só que a arrecadação, ela não depende de aumentar impostos, como alguns defendem. Crescimento econômico é que traz aumento de arrecadação. Traz sob duas formas. Uma, porque a arrecadação pública é como se fosse um percentual do crescimento econômico. Há mais de 10 anos, esse percentual é da ordem de 32% a 33% da atividade econômica, que é a arrecadação do setor público. É muito estável isso. Então, se você tem um crescimento econômico de 5% no ano, a arrecadação pública cresceria naturalmente 5%. Agora, ela cresce mais, porque quando há crescimento econômico, as pessoas e as empresas ficam numa situação mais saudável do ponto de vista financeiro, ficam com mais recursos, elas participam muito mais do pagamento dos impostos. Isso é histórico. Então, quando você cresce, diminui a inadimplência, diminui a sonegação. A sonegação e a inadimplência crescem quando a economia anda de lado ou tem recessão. Mas quando a economia reage, a arrecadação pública cresce acima do próprio crescimento da economia. Então, se o Brasil crescer 5%, a arrecadação pública normalmente vai crescer da ordem de 7%, 8%, 9%, né? Porque ela cresce aquilo que cresce a atividade econômica e mais a redução da sonegação e da inadimplência. Então você tem que ter políticas específicas de crescimento econômico, que aqui nessa parte nós temos discutido em várias vezes essas políticas, e que elas sim podem contribuir muito para o aumento da arrecadação e, portanto, da melhoria das finanças públicas. E a outra questão são os juros. Você sabe quanto representa os juros dentro do déficit público brasileiro? Ele é causado pelas despesas maiores do que a receita e reduzido dos juros. As despesas hoje, elas estão cerca de 90 bilhões acima das receitas, ou seja, a gente tem um buraco fiscal, olhando só receitas e despesas, sem considerar juros, de 90 bilhões por ano, nesse ano, nos últimos 12 meses. E os juros são apenas 400 bilhões de reais por ano. Ao déficit, portanto, do setor público é de 490 bilhões de reais. Divide 400 por 490 e vê quanto dá essa importância dos juros no setor público, né, do déficit do setor público, 82%. Então, quando a gente fala em atacar o déficit público, você nunca vai ouvir na mídia que os juros respondem por 82% do déficit público. Essa é a questão. Então, eles puxam a faca para a Previdência Social, mas não puxam a faca para a questão principal, que são os juros. Porque quem é que vive dos juros? Quem é que se beneficia desses 400 bilhões? Não é a população, não é a sociedade. São os bancos e os rentistas, aqueles que vivem de aplicações em títulos do governo. Quem paga os 400 bilhões de reais por ano é a população que paga os impostos. Ou você escolhe a Previdência Social, que é o andar de baixo, porque 93% das pessoas que vão se aposentar ganham até 3 salários mínimos, não são os marajás do setor público. Essa turma representa pouca gente em relação ao total da população. E essa turma se defende no Congresso. Nunca vai aprovar uma reforma da Previdência que atinge eles, porque os próprios políticos estão dentro dessa camada de privilegiados e não legislam contra eles. Mas eles podem votar para as coisas se complicarem, como idade mínima e redução do valor da aposentadoria,
com toda a tranquilidade. E é o que, se a gente não tomar cuidado, vai ser aquilo que vai acontecer. E existem políticas específicas para o ataque da questão de juros, que nessa página eu tenho falado várias vezes em ataques que são perfeitamente possíveis para reduzir esses 400 bilhões. Não tem justificativa para se gastar mais do que 100 bilhões por ano, que já é muito, com juros. E isso é perfeitamente possível de conseguir, desde que você tenha determinação do governo em fazer isso, e não ficar só olhando a Previdência Social, que tem que ser olhada, evidentemente, mas não é prioridade. Coisa principal é reduzir o ganho dos bancos, que são os grandes beneficiários e os grandes defensores da reforma da Previdência, porque estão atrás da chamada Previdência Complementar, aquela particular em que eles ganham porque eles têm empresas para fazer isso. Os bancos olham o seu interesse, você tem que olhar o seu. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.